Eu tava aqui refletindo e me perguntei acerca do sistema educacional brasileiro. O que sinceramente é uma piada, todo mundo sabe disso. E eu parei para pensar em como esse sistema ele é falho com milhares e milhares e milhares de estudantes todos os dias. Onde a escola ou até a faculdade deviam ser instituições que capacitam o indivíduo para problemas da vida real, mas elas não cumprem com essa função, infelizmente. Você vê, eu quando estava na escola, eu não aprendi a declarar imposto de renda. Eu não aprendi isso, coisa que é fundamental se você for viver aqui no Bananil, no Bostil, no Chimpanzil. Porque a escola devia ser um lugar de aprendizado real, de preparação para o futuro. Pô, você vê os cursos de engenharia, o pessoal chega lá, fica em cálculo 1, o cara reprova em cálculo 1 5 vezes, cara. Por quê? Porque não teve base da escola. E isso é independentemente de se o cara veio de escola pública ou de escola particular. Porque a escola, ela diz ensinar, mas ela não ensina nada, ela só ensina no papel. Não tem aplicação de verdade. Não tem prova matemática. Eu só fui descobrir o que era uma função quando eu estava no primeiro período de engenharia, no segundo período de engenharia. Só fui descobrir isso no segundo período, sendo que era para eu, teoricamente, ter aprendido isso na escola. Na escola, cara. E existe muita gente que nem eu, que a escola não dá base pra nada, a não ser que a sua escola seja muito boa, esteja entre as top 10 do Brasil. Ela diz ensinar, mas não ensina nada. Porque o que a gente vê na prática é diferente do que a gente vê no papel. O que a gente vê na prática é um sistema engaçado, ultrapassado e ineficaz. Tanto que é só você puxar o ranking do PISA. O Brasil está nas últimas posições praticamente. Não é igual os Estados Unidos, Suíça, Suécia, os países mais ao norte. Ele está lá no fundo mesmo. Eu fico até me perguntando qual coisa boa que o nosso país é bom. Coisa boa eu digo no sentido que agrega alguma coisa para a população. Eu não consigo pensar em nenhuma. Agora, eu trouxe esse vídeo para refletir sobre isso com dados estatísticos e com exemplos reais acerca do sistema educacional brasileiro. Como eu disse antes, o Brasil, a gente está lá no fundo do PISA. Lá no fundo. O PISA é o ranking de educação internacional. Eles pegam escolas do mundo inteiro, um sistema disso do mundo inteiro. E eles fazem os rankings. A gente está lá no fim. A gente está lá no fim. Isso não é bom e nunca vai ser bom. Diferente desses gurus do marketing digital que romantizam você largar os estudos, é esse tipo de gente que contribui para o ranking, para além do ranking da gente estar lá no fundo do PISA, o Brasil tem uma taxa de evasão escolar alta. Porque tem muita gente que acredita em promessa falsa. Por exemplo, ficar milionário em uma noite, em 5 dias. Você não vai ficar milionário em uma noite, você não vai ficar em 5 dias, não vai ficar em 5 meses. Claro que cada caso é um caso. A não ser que você crie uma meme coin, que nem aconteceu com o Tio Guy. O cara que criou essa meme coin e tá com as unidades dela, quem comprou também, tá milionário agora, velho. Tá milionário. O Donald Trump, ele criou a criptomoeda dele, lançou e agora fez muito dinheiro. Mas meme coins não são o caminho é Bitcoin. Meme coin é muito volátil. Você pode passar de R$1.000 para zero em aqui, ó, um segundo. Mas voltando a falar da taxa de evasão escolar, a taxa de evasão aqui
não se deve somente a pessoas acreditando em promessas falsas, mas também a jovens no ensino médio, principalmente, que tem que começar a trabalhar para buscar algum sustento para a família. E desse jeito os jovens ficam sem perspectiva e acabam num subemprego. O cara entra com 18 anos no mercado, vai ser caixa. Foi até os 50 anos e continua sendo caixa. Continua ganhando o mesmo saláriozinho. O que é muito pouco. Um dos problemas também que vale ressaltar é a desigualdade educacional. Porque, que nem eu falei antes, se você está numa escola que realmente dá base, mas também tem que partir de você também. Se você está numa escola que realmente te dá base, que realmente te prova por que aquilo existe, você está bem. Mas se você veio de escola pública, ou até escola particular, isso depende muito da escola e do aluno, mas principalmente da escola. Mas eu creio que a grande maioria do meu público seja de escola pública. E essas escolas não oferecem o ensino de qualidade. Eu vejo gente na minha faculdade que está em cálculo 1 há mais de 3 anos porque não sabe função, não sabe nada. Você acha que esse pessoal vai se formar? Eles não vão se formar. Na cabeça deles, eles pensam que vão, mas não vão, porque eles não têm base. Coisa que era para a escola ter dado. Poxa. E a grande maioria das escolas públicas do Brasil, principalmente as do Nordeste, tem uma infraestrutura horrorosa. Horrorosa. Não é igual as escolas públicas dos Estados Unidos, que você pesquisa. Eu vou até deixar uma escola pública aí na tela. Você vê que é um negócio absurdamente bom. É absurdamente bom. Nos Estados Unidos. Aqui no Bostil, no Bananinho Chimpanzil, não é nada bom não. Porque educação devia ser um direito garantido com qualidade para todos. Eu creio até que isso está na Constituição. Lá no artigo 6. Mas o que a gente vê é um abismo gigantesco entre a teoria e a realidade. Ou seja, o papel e a prática. Agora, um dos motivos das escolas serem ultrapassadas ter um sistema, as escolas públicas no caso, a grande maioria do país, terem um sistema de ensino horroroso é por causa do currículo ultrapassado e engessado. As escolas e faculdades também. Na minha faculdade era para ter um ajuste das matérias há muito tempo. Para vocês terem noção, acho que no 6º período você só tem uma matéria. O 6º período é a metade do curso. Você não pode ter uma matéria só na metade do curso. Isso fica inviável. Assim fica muito difícil de você conseguir terminar isso. Porque o sistema luta contra o próprio sistema. O sistema é o próprio inimigo dele mesmo. Porque as emendas da grande maioria das instituições do país, sejam elas de caráter pública, estão desatualizadas. Para vocês terem noção, a engenharia aqui no país era para ser 3, 4 anos, igual é lá nos Estados Unidos. Mas não é 5, é 5, porque as emendas estão desatualizadas. Só você perguntar para qualquer aluno do curso de engenharia, de qualquer curso de uma faculdade pública, ele vai dizer, ele ou ela, a ementa está desatualizada e nós não estamos recebendo essa tal atualização que era para a gente receber. E isso mostra uma incompetência dos órgãos públicos e das pessoas responsáveis pela educação. Por exemplo, o ministro, eu não sei se é ministro ou ministra da educação. Pô, cadê o MEC nessas horas, né? Tanto que eles estão dando, não sei se isso ainda existe, auxílio pro cara ir pra escola. Não é normal o cara receber pra ir pra escola, coisa que é obrigação dele. Não é normal.
É tipo quando você tira 10 ou vai muito bem na prova e você vai mostrar pra sua mãe e ela fala que você só fez a sua obrigação. Então, o governo tá querendo dar dinheiro pros estudantes fazendo obrigação. Isso não devia estar acontecendo. Isso não devia estar acontecendo. A falta de professores, a falta da valorização dos professores, perdão, também tem caixada nesse meio da educação precária. Porque os professores hoje em dia eles estão sendo, principalmente de escola. Pô, você aí que tá na escola, não ridiculariza teu professor, não. Ele tá fazendo um duro danado pra te ensinar. Por favor. Ele deve estar recebendo um salário. Se você viu de escola pública, ele deve estar recebendo um salário ruim. Por favor, valorize o teu professor. São poucos os que querem se aventurar nessa profissão agora. Tanto que tem até um programa do governo para quem quer ser professor. Porque o número de professores no Brasil tá caindo muito. Muito mesmo. Você pergunta para 10 pessoas, pô, no máximo 2 vão falar que querem ser professor. E esse é um dos defeitos do nosso país. O que gera o ensino precário. O sistema luta contra o próprio sistema e os professores não são valorizados. Assim fica difícil, Bostil. Assim fica difícil. E o ensino aqui no país é baseado em decoreba, não é baseado em compreensão. Poxa, que nem eu falei agora, eu só fui aprender o que era uma função no segundo período de engenharia, coisa que era pra escola ter me ensinado. Os alunos eles são treinados para eles passarem na prova. Depois que eles passam na prova, eles esquecem de tudo. Isso é qualquer instituição aqui do país, você vai ver isso. Se você perguntar para um cara quais os assuntos da prova de semana passada que ele fez, ele não vai lembrar. A prova de ontem ele não vai lembrar. A prova de agora ele não vai lembrar. Porque o sistema de ensino é decoreba. É decoreba. Você não aprende aquilo ali de verdade. Aí o cara vai fazer um concurso público de nível médio, de nível técnico, fundamental ou até superior. E tem que aprender tudo de novo. É por isso que o sistema de educação aqui no país não compensa. É por isso que tem muito brasileiro fugindo para o Uruguai, fugindo para o Paraguai. Porque esses países, apesar de eles serem menor extensão territorial, eles possuem rankings melhores do que o país, do que o Brasil, no caso. O hostil, bananeiro, chimpanzé, como vocês quiserem chamar. Eles possuem rankings melhores, eles possuem melhores universidades, melhores pessoas. E eu garanto que o presidente dele sabe ler e não é um bandido igual ao Lula. O sistema mais um adendo. O sistema de educação brasileiro, ele não te prepara para o mercado de trabalho. Se você, por exemplo, vai fazer um ensino médio normal, sem ser com ensino médio técnico integrado, você vai se dar mal, porque você vai ter que aprender tudo sobre o mercado de trabalho. O sistema brasileiro não te ensina a declarar imposto. Ele não te ensina a trocar o pneu de um carro, que é coisa básica. Coisa básica, cara. Você tá no meio da estrada, o pneu do teu carro fura. Como é que você vai colocar? Não, você até pode pesquisar no vídeo do YouTube, isso tá certo. Mas a escola devia ensinar coisas como essa. O que não ensina. Eles só estão ensinando coisas desatualizadas. Coisas que você decora e pronto. Não é assim que é para ser. Senão, a partir do momento que você decora tudo, só decora, você não entende nada, você não vai ser um profissional bom, você não vai ter um entendimento claro do que você está falando. É como aquelas pessoas que assim que aprendem um negócio, qualquer assunto que seja, já vão falar em voz alta, ou seja, ou na internet. Porque essas pessoas estão decorando. Elas estão decorando, elas não estão aprendendo de verdade. É por isso que o nosso país é horrível em matemática, é por isso que muita gente não gosta de matemática. Porque o sistema brasileiro, ele não quer te forçar a entender. Porque se você começar a entender, você vai perceber que o sistema é falho. Aí assim, o sistema ele
deixando você na decoreba, dando entendimento, ele faz com que você seja um rato obsoleto. Que você seja cachorrinho deles. Assim você não vai se voltar contra eles. Estão entendendo o que eu estou falando? E é isso. Mas algumas coisas que a gente pode ter para talvez melhorar isso. Talvez. Não é garantia não. São reforma curricular, valorização dos professores, isso principalmente. Investimento em infraestrutura. Você vê que tem escola pública em que o teto está caindo, as paredes estão caindo, não tem mesa. O ensino mais interativo e dinâmico, onde o estudante ele não pode ter medo de perguntar porque ele pensa que os outros vão rir dele. Eu já passei por isso na escola, você já passou por isso na escola ou qualquer instituição de ensino. Quando você pergunta, você não é taxado de o cara quer aprender. Não, você é taxado de palhaço. Quando você quer buscar conhecimento aqui no... Por exemplo, você está num livro. Quando eu lia livros na sala, os meus colegas alguns colegas meus riam de mim. Riam de mim porque aqui no país, se você busca conhecimento, você é nerd, você é otário. Mas adivinha, é isso que vai fazer o que você melhore em qualquer área da sua vida. Leia 10 páginas de um livro. Leia 10 páginas. Qualquer livro, pode ser até a Bíblia Sagrada. Que você vai aprender muito mais do que se você ficasse rolando a tela o dia inteiro. E isso de rolar a tela o dia inteiro faz com que o seu cérebro se vire uma geleia. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vira uma geleia. Então é isso. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, dá like, se inscreve para mais e compartilha.